Fala galera, tudo bem? A aula de hoje é Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 1990. Quer aprender muito sobre o ECA? Vem comigo, valeu? Bora! Então vamos falar sobre a Lei 8.069, cara, de 1990, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, vou fazer uma introdução para você entender o cenário, né, onde surgiu o ECA. Em primeiro lugar, olha só, o Estatuto da Criança e do Adolescente traz um princípio, cara, que é o princípio da proteção integral. Ele é fruto da insatisfação do tratamento de menores de maneira global. Sim, e pasme, a doutrina da proteção integral chegou em 1990 aqui no Brasil, mas ela já tinha surgido lá em 1924 com a Convenção de Genebra. Então a Convenção de Genebra é que trouxe a doutrina da proteção integral. Importante ressaltar que o ECA vai surgir por uma iniciativa popular. Sim, o povo que clamou, a iniciativa popular, já viu? Está lá na Constituição. O povo clama por uma lei e o Estado, né, o governo acata pela sua necessidade. A iniciativa popular, então, tem que ter uma certa quantidade de pessoas, assinaturas pedindo. E o que aconteceu? Olha só, antes do ECA existia o Código de Menores. Só que as crianças, os adolescentes, né, não tinham essa proteção integral. Eram meros espectadores, meros objetos. Alguns tratavam a criança como objeto, tratava apenas de menor em situação irregular. E as outras crianças? Tinha-se a ideia de que a criança era um adulto em desenvolvimento. Logo, eles eram tratados como pessoas a crescerem. Logo, a legislação não os atendia. Essa é a realidade. E aí o ECA, em 1990, já traz no seu artigo 1º, olha só, o princípio chamado proteção integral, o princípio da proteção integral. Logo, ele é coberto, protegido plenamente. Essa é a ideia. Quais os princípios que regem o ECA? Vamos lá? Primeiro, olha só, princípio da proteção integral. Depois, princípio da prioridade absoluta. Depois, condição peculiar da pessoa em desenvolvimento. Princípio do melhor atendimento. Logo, né, você vai entender que ele tem que ter o quê? Pleno atendimento. Depois, princípio da responsabilidade parental e princípio da prevalência da família. Já ouviu aquela discussão? Quem pertence à criança? É a família ou é o Estado? É a família. E o ECA, ele traz esse princípio da prevalência da família. Sempre vai se priorizar a família da criança originária para que ela seja protegida. Legal? Como é dividido o ECA? O ECA pode ser dividido em 5 partes. Anota aí, Primeira parte do ECA vai falar dos direitos fundamentais da criança e do adolescente. Então é lá que vai dizer o que é criança, o que é adolescente. Ele deve ser protegido do quê? Para quê? Deve ter emprego, proteção, saúde. Opa, sim. Então, a primeira parte do ECA, direitos fundamentais da criança. Agora, olha só, muita gente não sabe disso. A segunda parte do ECA vai falar dos pais, aos pais irresponsáveis. Sim, se você olhar o artigo 18, depois você pode olhar lá, que vai estar falando da proibição dos castigos. Já ouviu falar da lei da palmada e tudo mais? Isso especificamente é para os pais. Então a segunda parte do ECA vai falar aos pais. Pais, olha, presta atenção nisso. Pai é assim. E os pais podem também receber do Estado certas punições ou certas sanções, vamos dizer assim, não é punição, sanções, se maltratarem as crianças. Então a segunda parte do ECA se preocupa com os pais irresponsáveis. Terceira parte do ECA vai falar do Conselho Tutelar. Olha só, a partir do artigo 131 e os seguintes vai falar o que é o Conselho Tutelar, qual a sua missão, quem é o conselheiro, como
pode ser conselheiro. Então, para você entender que o conselheiro tutelar, ou conselho tutelar, melhor dizendo, o conselho tutelar é aquele que tem a incumbência de proteger a criança ou os direitos da criança, além dos pais, ok? Quarta parte do ECA, do Ministério Público. Então a gente vai entender que o Ministério Público tem um papel super importante quando envolve crianças e adolescentes. Se você olhar o artigo 201, ó, separei o artigo 201 aqui, compete ao Ministério Público conceder a remissão como forma de exclusão do processo e promover e acompanhar os procedimentos relativos às infrações atribuídas aos adolescentes. Então, olha só, o Ministério Público tem uma grande incumbência na proteção da criança e adolescente. Logo, eles caminham junto com o Conselho Tutelar, caminham junto com os pais e responsáveis, ok? Para proteger a primeira parte do ECA, que é os direitos fundamentais da criança. E a quinta parte do ECA é onde você vai encontrar dos crimes, os crimes do ECA ou sobre o ECA, ou que trata da criança e do adolescente, é a quinta parte do ECA. E olha só, anota aí para você não esquecer, todos os crimes do ECA ou no ECA são de ação pública incondicionada. Logo, olha, eu não tenho que denunciar, eu tenho que reclamar, eu não tenho que fazer uma queixa, eu não tenho que fazer para que o Ministério Público, para que o Estado se mova para proteger a criança. Todos os crimes são de ação pública incondicionada. Então, olha só, a primeira pergunta que eu tenho para você. Quem é a criança e quem é o adolescente? Aí você vai anotar o artigo 2º do ECA, vai dizer assim, ó, considera-se criança para o efeito desta lei a pessoa até 12 anos de idade incompletos. Quem é criança? É aquele menino, é aquela menina de até 12 anos incompletos, artigo 2º do ECA. E o adolescente, quem é o adolescente? O adolescente é aquele entre 12 e 18 anos de idade. Olha só, o ECA traz assim, exatamente assim, ó, 12 e 18 anos de idade. Porém, subentende-se, né, que aquele que completar 18 anos já atingiu a maioridade penal, ok? Anota isso aí, bisu. Isso é importante, anota aí, IPC, importante pra caramba. Valeu? Vamos lá. Outra pergunta então. É possível aplicar o ECA para maiores de 18 anos? Porque o artigo 2º fala que adolescentes é aquele entre 12 e 18 anos de idade. Aí vem uma questão. É possível aplicar o ECA para maiores de 18 anos? E eu te digo que sim. O parágrafo 2º, ou melhor, parágrafo único do artigo 2º, que é o artigo que nós estamos falando, né? Vai dizer o seguinte, anota aí, ó, nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente, anota a palavra aí, ó, excepcionalmente, este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Então presta atenção. Se perguntarem para você numa prova, é possível aplicar o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, a uma pessoa entre 18 e 21 anos de idade? Você vai dizer que sim, anota que é certa a resposta. Como assim, senhor? O ECA não protege, né, criança e adolescente? Por que vai se aplicar o ECA a uma pessoa maior de 18 anos ou até 21 anos de idade? Porque a grande questão é o seguinte, porque pode ser que esse adolescente cometa um ato infracional, porque criança e adolescente não comete crime, ok? Anota aí, comete ato infracional. Se esse menino cometer um ato infracional, praticar um ato infracional às vésperas dos 18 anos, aí ele completou 18 anos, ele não paga mais por isso, ele não será de alguma maneira responsabilizado por isso? Sim, será. Que ele seja pego lá com 18 anos, ou a partir que completar os 18 anos, mas cometeu o ato infracional antes dos 18, ele vai responder por aquele ato infracional, podendo se estender até 21 anos de idade. Valeu? Presta atenção. Olha só, outra pergunta então. O que se aplica à criança e ao adolescente pelo ECA, por força do ECA? Se a criança cometer um ato infracional, o que eu aplico a ela? Se o adolescente cometer um ato infracional, o que eu
aplico a ela, já que eles não cometem crime, cometem ato infracional? Aplica-se às crianças medidas de proteção. Então, olha só, a criança, medidas de proteção, protege a criança. E ao adolescente? Aplica-se ao adolescente, cara, medidas socioeducativas, conforme o artigo 112 do ECA. Medidas de proteção estão no artigo 101, medidas socioeducativas a partir do artigo 112. Então, criança e adolescentes têm lá a sua singularidade. Aplica-se à criança medida de proteção e aplica-se ao adolescente medida socioeducativa. Porém, olha só a questão que eu faço para você agora. É possível aplicar medidas de proteção ao adolescente? Sim ou não? É uma questão importante, pode cair na sua prova, cara. Eu te digo o quê? Sim, a gente tem que analisar o artigo 98 do ECA quanto a isso. Olha o que diz no artigo 98 do ECA. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei, no ECA, forem ameaçados ou violados. Primeiro, por omissão, ou melhor, por ação ou omissão da sociedade e do Estado. Ou, 2, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis. E 3, em razão da sua própria conduta. Então, o artigo 98 do ECA vai dizer assim, aplicar-se a medida de proteção à criança e adolescente. Então, a resposta é, pode-se aplicar a medida de proteção a adolescente? Sim ou não? Sim. Quando? Quando ele estiver sofrendo ação ou omissão por parte do Estado, ação ou omissão por abuso dos pais e responsáveis, ou mesmo em razão da sua própria conduta. Traduzindo, quando um adolescente estiver desprotegido, sendo de alguma maneira abusado, sendo de alguma maneira espancado, ferido, usado, então aplicar-se ao ECA para proteger o adolescente, ok? E aí é interessante esse item 3 do artigo 98, em razão da sua conduta. Quando o adolescente, porque a gente já foi adolescente, a gente sabe como é que é, né? O adolescente comete certos desvarios, certos ilícitos, ou certas situações em que ele fica desprotegido, pode-se aplicar a ele medida de proteção. Dá um exemplo aí. Por exemplo, ele sobe lá numa torre e vai subir porque ele quer se aventurar. Só que ele pode estar cometendo um crime, ou pode estar cometendo um ato infracional, ou ele pode estar cometendo um ilícito, ele pode estar cometendo uma estultícia qualquer, como diz aqui, em razão da sua própria conduta. Porque o adolescente, muitas vezes, ele é estulto, né? Ele comete tolices. Então, não se aplica a esse adolescente uma medida socioeducativa, mas sim medida de proteção. Valeu? Muito importante isso. Então, a pergunta para não deixar passar e esquecer, que eu já disse aqui, criança e adolescente comete crime? Não, criança e adolescente comete ato infracional. Mas onde está escrito isso, professor? Artigo 103 do ECA, anota aí, 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção. Logo, toda vez que o adolescente cometer um ato infracional, que é aquilo que está caracterizado no Código Penal como crime ou contravenção, considerar-se-á ato infracional, logo aplicar-se-á o ECA e não o Código Penal, ok? E o artigo 104 diz assim, são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às medidas previstas nessa lei. Logo, se ele é menor de 18 anos, ele é inimputável. O que é isso? Não se imputa pena, não se imputa crime a ele. Se imputa ato infracional e não se imputa crime. Sim, medida socioeducativa. Me entendeu? Ótimo! Vamos para a próxima pergunta assim, Se ele cometeu ato infracional às vésperas da maioridade, for pego lá com 20 anos de idade, retroage a data do fato. Ele vai responder pelo ECA e vai ser aplicada a ele uma medida socioeducativa. Porém, se ele precisar ficar internado, lembra lá do parágrafo único do artigo 2º, o máximo que ele pode ficar é até os 21 anos de idade. Mas, para a criança especificamente,
Quais são as medidas de proteção que são aplicadas? Se vai se aplicar à criança proteção e não punição, não pena, quais são as medidas de proteção então? Aí eu vou pedir para você olhar o artigo 101 do ECA. Olha só, quais são as medidas de proteção? Primeiro, encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade. Então, quando uma criança comete um ato infracional, olha só, pasmem, mesmo que uma criança, vamos pensar, 11 anos de idade, pegou uma arma, trocou tiro com a polícia, pode acontecer, né? Infelizmente, aconteceu já, e trocou tiro com a polícia, ele cometeu ato infracional, mas qual medida de proteção que pode ser aplicada a ele? Entrega aos pais ou responsáveis. 2. Orientação, apoio, acompanhamentos temporários. 3. Matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento de ensino. Ele não estava matriculado? Por que ele estava na rua? Por que ele estava trocando tiro com a polícia? Por que ele estava no crime? Então presta atenção. Ele não vai ficar preso, nem internado, ok? Pode ser matriculado em um estabelecimento de ensino, pode ser incluso, anota o 4 aí, inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família. Então, ele não vai ficar detido. Inclusão em serviços e programas oficiais. 5. Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, porque pode ser que ele foi influenciado, pode estar em alguma crise existencial, alguma necessidade psiquiátrica, logo ele vai ser encaminhado para isso. 6. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras ou toxicômano. Por quê? Porque ele pode estar, infelizmente, dependente de droga, fez aquilo para usar droga ou influenciado por alguém e tudo mais. Então ele vai ser encaminhado para um programa para tratamento. Acolhimento institucional. Agora sim, ele foi detido porque estava cometendo um ato infracional e ele não tem família, a família dele é o problema. Pode ser que a família é o problema, o responsável é o problema. Então tira aquele menino de lá e vai colocar ele num acolhimento institucional. Algumas casas que o Estado prepara para acolher essa pessoa por profissionais responsáveis. Mais inclusão em programa de acolhimento familiar, o 8º. Então, algumas famílias são consideradas famílias substitutas, Algumas famílias, ou melhor, se cadastram para proteger esse adolescente e recebem incentivos, do Estado para proteger ou acolher familiarmente esse menino. Como pode ser encaminhado também para um outro familiar, um tio, avó e tudo mais. E 9. Colocação em família substituta. O que é isso? Olha, aquela família do menino é o problema. Então, vai ser colocado em uma outra família. Olha só, a família substituta, ela não é perene. Ele vai ficar lá para ser analisado, estudado o caso, para uma recuperação, para depois, se a família dele precisar se recuperar, ela vai se recuperar para depois recebê-lo de volta. Essas são as medidas de proteção. Então, mais uma vez eu digo, se a criança cometeu um ato infracional grave, como eu disse, um exemplo, trocar tiro com a polícia, um moleque de 11 anos, como é que pode? Vai ficar internado? Não. Serão essas as medidas de proteção para ele. E para o adolescente, medidas socioeducativas, a gente vai ver elas agora. Quais são as medidas socioeducativas? Artigo 112 do ECA, anota aí, artigo 112, printa aí. Verificada a prática de ato infracional pelo adolescente, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas. Então imagina agora uma situação com o adolescente, como eu dei um exemplo lá, pegou uma arma, trocou tiro, ou furtou, roubou, seja lá o que for. Quais são as medidas socioeducativas aplicadas ao adolescente? Presta atenção. Primeiro lugar, advertência. Sim, ele vai ser advertido, vai perante a autoridade competente e vai tomar uma repreensão, vai ser chamado a atenção e posteriormente pode ser liberado aos pais ou responsáveis mediante termo de declaração também. Logo, dependendo do caso, o adolescente não fica internado de pronto. A gente vai ver que para que o adolescente fique internado de pronto,
tem que ter 3 situações e a gente vai falar delas depois. Mas vamos lá. Então, primeiro, advertido. Segunda, obrigação de reparar o dano. Então, ele cometeu lá um furto, ele quebrou uma vidraça, uma porta. Opa, então ele vai reparar o dano. Porém, o ECA ainda vai trazer algo mais, ó. Se houver condições de reparar o dano. Caso contrário, prejuízo do Estado ou, infelizmente, do particular, que vai ter que entrar com uma ação pedindo restauração ou ressarcimento. 3. Prestação de serviços à comunidade. Então, dependendo do ato infracional que o adolescente cometer, ele vai prestar serviço à comunidade e não pode ser imposta, valeu? Não vai ser obrigado. Ele vai ter que aceitar, vai ter que ser convencido, né? Algumas pessoas discordam disso. Não pode, né, exceder 6 meses, dura até 6 meses. Ok, vamos lá. 4. Liberdade assistida. Então, olha só, uma das medidas aplicadas ao adolescente infrator é a liberdade assistida. Não tem tempo de duração e pode ser aplicada desde o início. Então, ele foi detido lá pela polícia, apreendido, porque ele não é preso, ele é apreendido pela polícia. É levado à autoridade competente. A autoridade competente vai ratificar isso nos autos, vai fazer a documentação necessária, vai cientificar os pais ou responsáveis e vai dar a liberdade assistida, ok? Ele vai ficar ali de alguma maneira sendo assistido. Depois, 5. Inserção em regime de semi-liberdade. Já ouviu falar de semi-liberdade? Ele fica por um período, né, ali na casa de acolhimento ou na Fundação Casa, naquela casa de recuperação onde ele pode estar, e depois ele sai, tá, para estudar ou para trabalhar, ou ele vai para casa, ok? 6. Internação em estabelecimento educacional. Então vamos lá agora, ó. Então são 6 as medidas socioeducativas aplicadas ao adolescente. A mais gravosa é a internação. A internação, ela compreende, anota aí, ó, printa aí, no máximo 3 anos. Lembra no artigo 2º, parágrafo único, que fala que pode ser aplicado ao adolescente o ECA entre 18 e 21 anos de idade? Por quê? Porque a internação, se ele comete um ato infracional, ela compreende no máximo 3 anos. Então, se ele é detido ou apreendido e internado com 18 anos, excepcionalmente até os 21 anos de idade, e aos 21 anos de idade a saída é compulsória, ele vai ter que ser liberado, ele vai ter que ser solto, vai para casa. Então a internação é a mais gravosa. E aí eu aproveito agora para dizer, quando que o adolescente pode ser internado de pronto? Primeiro, o ECA vai dizer que em flagrante delito pode se internar no prazo de até 45 dias. 45 dias, a autoridade competente pode determinar a internação no prazo de até 45 dias. Porém, são 3 os casos onde o adolescente poderá ser internado. Artigo 122 do ECA vai dizer, ó, o adolescente, para ele ser internado, ele tem que cometer um ato infracional de grave ameaça e violência à pessoa. Sim, então o ato infracional, o delito que ele comete, tem que ser de grave ameaça e violência à pessoa, não é para objeto, não é para coisas, ok? Anota isso aí, hein? Anota isso aí. Depois, se ele descumprir medida socioeducativa anteriormente aplicada a ele. Lembra que eu falei lá de reparar o dano ou prestar serviço à comunidade e tudo mais, a liberdade assistida? Só que ele simplesmente não cumpre, ele não quer cumprir. A advertência, que foi a primeira lá, medida socioeducativa, não fez efeito nenhum e ele descumpre isso, as medidas anteriormente aplicadas. Logo, se ele descumpre, pode ser aplicada a internação, para ser mais duro com ele e ele tomar uma decisão de mudar a sua atitude. E a terceira hipótese, então lá, primeira, cometeu ato infracional de grave ameaça e violência à pessoa. Segunda, né, descumprir medidas socioeducativas anteriormente aplicadas a ele. E terceira, cometeu o mesmo ato reiteradamente. Olha só,
se o adolescente só fica internado se cometer um crime grave, ou melhor, crime não, um ato infracional grave, de violência à pessoa, então imagina que ele furtou, ou ele, infelizmente, como acontece, vende droga, trafica. Acontece, infelizmente, não é isso? Então, como não é de grave ameaça à violência à pessoa, a autoridade geralmente libera, ele é advertido, os pais também são advertidos, liberado mediante termo de declaração lá pelos pais e tudo mais. Só que ele não fica internado. Só acontece que ele volta para o mesmo ato, a mesma conduta. Se ele volta para a mesma conduta, reiteradamente, isso chega ao conhecimento da autoridade, nesse caso, então, ele aplica a internação. Olha só, sobre internação, isso é muito importante. Então, se é aplicada a internação nesses termos, a internação, ela nunca é dita assim, ó, vai ficar 3 anos internado. Não, é aplicada a internação para ele aonde? Na Fundação CAS, naquele estabelecimento onde ele vai ficar lá, de alguma maneira, sendo reeducado, reinserido na sociedade, ressocializado, tá? Só que aí, essa internação, ela é revista a cada 6 meses. Então imagina que 6 meses depois, ele melhorou sua conduta, melhorou a sua atitude, ele está arrependido, está mudado, está trabalhando lá, buscando, de alguma maneira, fazer cursos, estudar. Opa, então, como ela é revista a cada 6 meses, ele pode ser liberado na sequência, dentro desses 6 meses, não precisando ficar os 3 anos internado. Porém, se acontecer novamente a reiteração, ele pode voltar então para a internação. Então anota aí, ó, artigo 112 do ECA. Eu vou dar uma pausa aqui e depois eu vou gravar um segundo vídeo sobre esse tema quente e importante. Artigo 112, anota aí. Quais são as medidas socioeducativas? Advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade, internação em estabelecimento educacional, que compreende o máximo 3 anos, ok? Você honra!